Fala galerinha das minhas turminhas de sexto ano, vamos lá gente, para correção do exercício da semana passada, que a gente trabalhou com raiz quadrada, tá? Lembrando que todas essas raízes, todas essas operações aqui, essas expressõezinhas que eu coloquei, o aluno está com dúvida, vai lá na tabelinha e recorre à tabelinha. Aí pode, assim, haver questionamento? Sim. Professor, você está deixando a gente ver na tabelinha para pegar a resposta? Sim, gente. A princípio, eu quero que vocês recorram um pouquinho na tabelinha. Que o aluno vai recorrendo tanto naquela tabelinha que ele vai acabar decorando algumas raízes, tá? Porque a raiz quadrada também é uma decoreba. Tá bom? O aluno às vezes faz tanto aquilo. Por exemplo, a raiz quadrada de 25, o aluno já sabe que é 5, 16 já sabe que é 4. Então, a raiz quadrada também é uma decoreba. Então, se ele recorrer na tabelinha, tá? Ele vai decorando. Mas nós vamos trabalhar também como chegar numa raiz quadrada sem decorar, tá bom? Mas a princípio, eu quero na apresentação de raiz quadrada, eu quero que vocês recorram à tabelinha quando não decorarem, tá bom? Então, a princípio, a nossa aula de hoje é essa. A gente vai resolver, eu vou trabalhar com vocês como se fosse um aluno que eu não sei a raiz quadrada de nenhuma dessas, né? Desses exercícios, nenhuma. Então, vou recorrer à tabelinha, tá? Eu não sei. Então, vamos lá. O que diz a letra A? Raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 4. Eu não sei, eu vou lá na tabelinha, que é a minha segunda parte, eu quero achar a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 4 para poder eu substituir. Pronto, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu vou lá, vou voltar lá no exercício, vou colocar abaixo de cada raiz, a raiz quadrada de 16, quando eu vim na tabelinha, é igual a 4. A operação que a gente está fazendo é divisão, e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, agora fazendo a operação, 4 dividido por 2, 2. Acabou aqui, não faz mais nada. Vamos para a letra B. Raiz quadrada de 144 mais a raiz quadrada de 81. Eu não sei, não decorei, mas vou lá na tabelinha, vou recorrer. Por isso que eu deixei para a tabelinha para vocês copiarem ou imprimirem e colar na aula, tá bom? Então, eu preciso da raiz quadrada de 144 e a raiz quadrada de 81. Vamos lá, raiz quadrada de 81, 9. E raiz quadrada de 144 é 12. Então, eu vou voltar lá no exercício e vou colocar no lugar da raiz quadrada abaixo, tá? A da raiz quadrada de 144, eu vou colocar o 12. A operação indicada é a soma e a raiz quadrada de 81 é 9. Então, só fazer a operação, 12 mais 9 dá 21. Professor, que fácil, simples, é simples assim. O aluno acaba decorando a raiz quadrada. Vamos para a letra C. A letra C, ele quer raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 64. Eu não sei nada dessas raiz quadrada. Não decorei ainda. Então, vou procurar na tabelinha raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 64 está aqui, é 8. Então, vou voltar lá no exercício. No lugar da raiz quadrada de 25, eu vou colocar 5. A operação indicada é vezes raiz quadrada de 64, que é igual a 8. 5 vezes 8 é igual a 40. Então, a brincadeira da aula era essa, gente, né? Vocês poderiam muito bem recorrer à tabelinha. Vamos para a letra D. Eu quero 3 raízes agora. Raiz quadrada de 256, de 1 e de 225. Vamos procurar lá. 256, 1 e 225. Então, 1 é 1, né? 256 é 16. E a outra era qual? 225? Deixa eu voltar lá que o Delmi já esqueceu. 225, né? 225 é 15. Então, nós temos 15, 16 e 1. Vamos lá. Vamos voltar lá. Aqui, 16,
tá? 16, raiz quadrada de 256 é 16, mais... A mais fácil que a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, vezes raiz quadrada de 225 é 15, tá? Numa expressão numérica, primeiro a gente resolve a multiplicação, então 16 a gente repete, o sinal de mais a gente repete, para poder resolver essa multiplicação 1 vezes 15. Esse que eu quero que o cuidado que vocês tenham, 1 vezes 15 é igual a 15. Agora é só somar 16 mais 15, que é igual a 31. Tudo bem, gente? Professor, era só isso, gente. Então, olha só, aqui, gente, ó, algumas raízes quadradas a gente já sabe aqui, a gente já pode, ó, de 225 é 15, tá? Que a gente já sabe, dividido, raiz quadrada de 9 eu não sei, tem que pegar na tabelinha, de 400 eu não sei, mas aqui, ó, a raiz quadrada de 25 a gente já fez, tá? Então, é igual a gente tem que buscar algumas ainda na tabelinha que eu não sei, ó. De 25 é 5, ó. Então, tem que buscar a raiz quadrada de 9. Eu estou colocando essas porque a gente já fez, ó. De 225 é 15 e de 25 a gente já fez aqui, ó. Então, precisa de 400 e é de 9. Então, eu vou lá na tabelinha procurar de 9, que é 3, e a de 400, que é igual a 20, ó. Então, já vamos voltar para o exercício para substituir. Então, raiz quadrada de 9 é 3, tá? Então, vai ficar 15 dividido por 3 e aqui é 20. Gente, primeiro a gente faz as divisões. Divide aqui, depois a gente soma o resultado. 15 dividido para 3 vai dar 5, mais, tá? 20 dividido para 5 vai dar 4. Então, 5 mais 4, isso aqui vai dar igual a 9. Professor, acertei. Parabéns. Professor, errei. Então, vamos corrigir os erros, né? E comemorar os acertos. Vamos lá para nossas últimas duas questões, que são as questões diferentes, mas precisamos recorrer à tabelinha. Bem, gente, isso que eu quero que vocês façam igual que eu estou fazendo aqui, igual que eu expliquei também no vídeo de explicação dessa aula. Vocês vão começar da direita para a esquerda. Se eu for começar da direita para a esquerda, então eu tenho que repetir abaixo, tá? O radical maior. E eu vou pegar aqui o 89 mais. Aí eu preciso achar a raiz quadrada de 121. Professor, eu não sei. Aí vamos supor que eu também não sei. Então eu vou na tabelinha recorrer à raiz quadrada de 121, que é igual a 11. Então eu vou lá e vou colocar no lugar da raiz quadrada de 121, eu já sei o resultado que vai dar 11. Tá? Então, ficou 11. Tudo bem? Você repetiu. Olha só o radical, ó, ficou grande, tá? Então, o que sobrou para a gente? 89 mais 11. Abaixo, vocês vão colocar a soma, o resultado da soma. 89 mais 11, 100. Professor, eu não sei a raiz quadrada de 100. Vai lá na tabelinha e recorre na tabelinha, tá? Então, a raiz quadrada de 100 é 10, tá? Tudo esses exercícios eu pedi para vocês recorrerem à tabelinha. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10, tá? Então, a raiz quadrada de 89 mais raiz quadrada de 121, né? A raiz quadrada de 89 mais a raiz quadrada de 121 é igual a 10. Tá? Sempre da direita para a esquerda. Quando encontrar assim no exercício, é só repetir o radical maior, o número mais, ou o número que está ali vago, ou menos, tá? E calcular a raiz quadrada de trás para frente. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer na letra G aqui, ó. A raiz quadrada fica meio tortinho, mas tá valendo. Raiz quadrada de 50 mais, aí eu preciso calcular a raiz quadrada de 196,
para o resultado fazer igual que eu fiz aqui, somar com 50. Mas eu não sei a raiz quadrada de 196. Ah, professor, vou lá na tabelinha, raiz quadrada de 196 é 14. Então, eu vou voltar na questão e vou colocar 50 mais 14. Beleza, vamos ver o que vai dar. 50 mais 14. Então, colocando aqui, ó, ficou feinho esse 14, vou consertar ele aqui, tá? Então, raiz quadrada de 50 mais 14 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 50 mais 14, 64. Professor, eu não sei a raiz quadrada de 64. Eu vou recorrer na tabelinha? Posso? Eu não decorei ainda, não decorou. Recorre na tabelinha, é igual a 8. Ó. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. A gente volta no exercício e coloca a resposta. Lembrando sempre, quando você acha o resultado da raiz quadrada, ele tem que ser resultado fora do radical. Ó. Tá vendo? Todos os resultados, depois que você calcula a raiz, tem que ficar fora do radical. Então, resolvemos os nossos exercícios da aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai iniciar com as frações, né? A gente precisa muito aprender umas coisas do sexto ano que ficaram um pouquinho para trás, tá? Dentro da minha sequência que eu queria que vocês aprendessem. Vocês estão percebendo que não tem raiz quadrada, essas operações, mas eu preciso muito que vocês aprendam. Potenciação tem lá na apostila, mas eu preciso enriquecer mais vocês na aula do sexto ano. Aí o aluno olha isso daqui e acha muita dificuldade. Igual na sala de aula com alguns presentes, os alunos tiraram de letra isso aqui. Porque eles viram como fazia. Ó, eu vou repetir 89 mais. E vou achar a raiz quadrada de 121, que deu 11. Então o resultado é só somar com 89, que deu uma raiz quadrada de 100, que é igual a 10. É a mesma coisa aqui. Ó, repetir o radical maior, repete o 50 mais. Né? Então, gente, é tranquilo isso. Tá bom? Então fique com a aulinha, essa é a aula de correção. Fique com a aulinha de hoje. Alguns exercícios que eu pedi para vocês copiarem no caderno. Vocês vão copiar colocando os títulos da aula, tá? Para nossa aula ficar bem legal. Ah, deixa eu falar uma coisa importante, gente. Eu tive corrigindo alguns exercícios da pesquisa. Gente, ficou muito carente alguns exercícios, tá? Aluno fez apenas 2 linhazinhas, entregou, não fez nada, fez temas fez exercício completamente fora do que a gente pediu. Então, gente, vamos prestar atenção mais no que a gente fala, que eu dei dicas, gente. Vão lá na internet, coloca o tema, que vai aparecer várias opções, vocês vão copiar. Mas muitos fizeram direitinho, mas eu estou alertando aqueles alunos que quer fazer tudo correndo para brincar, né? Para sair, né? Para fazer uma outra coisa que não seja o estudo. Show? Um abraço!